Bom, mas quando a gente... Vocês já ouviram a expressão bater no muro, colidir com o muro nos últimos 5 quilômetros que faltam? Hitting the wall. Aí, então, isso aqui é americano. Então, faltando 5 quilômetros, o que acontece? A pessoa, o atleta, né, de maratona, ele sente um desgaste físico tão grande, faltando pouco, bem pouco, para concluir a prova, ele cai em colapso. Chama-se bater no muro. É como se, e é brusco, por isso que chama bater no muro. Eu falei, mas por que era bater no muro? Eu fui pesquisar, né? Porque é brusco, é alguma coisa assim, você está andando, correndo, falta pouco para você chegar, você já consegue avistar a linha de chegada, mas quando parece que tem um muro na frente, você bate nele, você colapsa, porque você perdeu a quantidade de glicogênio, você começa a transformar a sua gordura em energia, e ali você tem uma perda abrupta de energia que você precisa para poder caminhar. Então, sua própria célula, no mecanismo de sobrevivência, começa a criar um processo autofágico. Você se destrói, você acaba colapsando e caindo. Que tem essa imagem aqui, que é bem comum em provas de maratona, que talvez vocês já viram. As pessoas cambaleando, as pessoas caindo. É isso que é o hitting the wall, isso que é bater no muro. E isso não acontece no começo da maratona. Isso acontece no final da maratona. É ali quando você está próximo de concluir o seu propósito. É ali que tem aquela sensação que você não vai conseguir. Ali que gera aquela sensação, quando você avista o fim, que você pode entrar em colapso. É isso que estava prestes a acontecer com Neemias, faltava pouco. Mas o que acontece com ele naquele momento? Oposições, guerras, tudo parecia que ia acabar. Parece que ali, agora eu vou concluir, mas não, só que não. E aí precisa de discernimento, o que eu faço agora, como eu venço isso, como eu lido com isso quando tudo parece que vai me impedir de concluir a minha linha de chegada. Bom, é isso que nós aprenderemos hoje. Como é que você pode concluir a sua linha de chegada, como que você pode chegar lá sem entrar em colapso, sem abandonar a sua corrida, sem desistir dela. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, em Neemias, no capítulo 6, nós leremos 4 versos, depois nós leremos os demais. Diz o seguinte: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha, é legal, né, que ele fala em primeira pessoa, né, eu tinha, né, então está narrando, é uma crônica dele, ele fala dele, eu tinha reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar nas aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, vamos ler todo mundo junto? Estou? No verso 4, última vez. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Feche os olhos, essa é a palavra de Deus. Pai, fale conosco, ensine que na vida existem esses muros invisíveis. Quando a gente está próximo de chegar à linha de chegada, a gente colide com eles. Faz a gente compreender que existe algo talvez maldoso, criando situações para a gente não concluir o propósito, o chamado que o Senhor nos deu, tentando fazer a gente desanimar, fazer a gente ter medo, se distrair para perder o nosso foco. Ajude-nos a encontrar a solução que está no Teu Filho, nas Sagradas Escrituras, que hoje nós estudaremos, para que a gente possa cumprir com alegria aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Porque nós queremos cruzar a linha de chegada de nossas vidas, sendo fiel àquilo que o Senhor nos chamou. Fiel como cônjuges, fiel como pais, fiéis como trabalhadores, como cidadãos. Nós queremos ser fiéis, fiéis a Ti. Fazer tudo com zelo no nosso chamado. Porque assim, Senhor, nós estaremos vivendo
a nossa vida de fato sobre propósito, não mais perdido, onde aquilo que somos, tem a ver com aquilo que fazemos. No nome de Jesus, fale conosco. Amém. Uma das maiores crises que a gente tem é fazer e não ser, né? A gente faz, a gente pensa, por que eu estou fazendo isso? Quem que eu sou de fato? E aí parece que aquele investimento que a gente faz nas nossas ações, parece que a gente fica um pouco, talvez angustiado, ou até mesmo a gente entra em crise existencial, porque a gente gasta tanta energia, mas isso não tem nada a ver com aquilo que a gente é. Quando a gente está fazendo aquilo que nós fomos chamados para ser, nós encontramos alegria. Porque, de fato, Deus te molda para isso, então você está fazendo isso, você encontra paz na sua relação com o Criador. Então, quando a gente começa a perceber que a tentativa de Satanás é romper isso, tirar isso de nós, para que gerem crise em nós, a gente começa a entender que, para viver essa vida, a gente precisa de sabedoria. Não existe nenhuma outra forma de vencer essa corrida se a gente não entender 4 pontos aqui que nós vamos aprender nessa história. Primeiro foco é o que nós vimos aqui em Esdras, em Neemias. Ele fala o seguinte: eu não posso porque eu tenho uma coisa para terminar, é só minha, eu preciso terminar isso. Não vou descer até aí, não vou. Segundo, a gente precisa aprender a ter sabedoria. Terceiro, a gente precisa entender que há momentos em nossas vidas que a gente precisa saber se defender, porque são muitos ataques, paredes invisíveis estão ao nosso derredor para fazer com que a gente colida, para que a gente colapse. Por fim, a gente precisa perseverar. 4 pontos para a gente poder concluir a linha de chegada quando tudo parece fazer a gente parar. Quando Deus, às vezes, permite que pessoas se levantem no nosso meio para poder fazer a gente parar. Nesse primeiro ponto, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a lembrar que aquilo que C.S. Lewis diz, que Satanás, na carta de um diabo ao seu aprendiz, ele diz o seguinte, que nós, às vezes, não precisamos de um grande pecado para tirar a gente do nosso propósito, da nossa caminhada. Bastam apenas pequenas distrações. Não precisa ser um grande negócio. Pequenas distrações todos os dias farão você desviar do seu foco. Exemplo, a quantidade de tempo que a gente gasta em mídia, né, com as mídias sociais, entre tantas outras coisas. A gente se perde ali. Quanto tempo do nosso tempo? Quanto tempo do nosso dia? E aí a gente acha que o dia está passando rápido. Não, não está passando rápido. Onde que o tempo começou a ser mais rápido? Não, não é. É a forma como a gente gerencia o nosso tempo. Ainda continua 360 dias. Não mudou, com exceção do ano bissexto. Ok? Com exceção do ano bissexto. Ainda tem umas variações de horas, tem umas variações de minutos? Tem. Por causa do solstício? Claro que tem. Mas o tempo não está mais rápido, é porque a gente gasta tanto tempo tentando economizar tempo, e o tempo que a gente economiza, a gente gasta em coisas que não geram energia, não geram resultado para nós, que a gente fala, nossa, já são tantas horas. Já? Nossa, eu nem sei o que eu fiz. Aí quando você vai para o interior, ou quando você deixa o seu celular de lado, ou quando você está numa viagem, parece que aquela viagem nunca chega, porque você não está distraído, você está concentrado. Mas são 2 horas, 2 horas é muita coisa. 3 horas é muita coisa, mas para quem está na rede social, 3 horas ali, o cérebro seu, o tempo todo consumindo, próximo, passando, você não vê o tempo mesmo passar. Você não vê. Mas imagine se você está doente e com muita dor por 3 horas. É muito tempo. 3 horas com dor? É muito tempo. Então, veja, a gente olha para a distração e a gente esquece que Satanás está agindo em nossas vidas nas distrações e não aparecendo como um grande demônio cheio de chifres, assim, um monstrão e tal, assustando a gente, mas colocando situações de distrações. E C.S. Lewis fala que essa é a tática, veja, é a carta do diabo ao seu aprendiz. E ali o diabo está ensinando o seu aprendiz, nesse livro de C.S. Lewis, a como ser um bom diabo, a como ser um bom demônio. E aí ele fala, faça o seguinte, vamos distrair as pessoas ao invés de mostrar para elas grandes coisas. Vamos colocar pequenas coisas, pequenas pedrinhas. Isso vai tirá-las do foco. É isso que Satanás faz. E aí quando a gente olha nesse primeiro verso, é interessante, nesse primeiro verso, a gente começa a perceber que algumas das coisas de 3 pessoas ali aparecem, né? Gesem, Sambalate e Tobias. Nos capítulos anteriores, eles fazem diferente. Eles tentam entrar ali, ó, Sambalate, Tobias e Gesem.
eles tentam usar o poderio militar no capítulo 2 e no capítulo 4. Eles armam seus exércitos. Como eles não conseguiram, porque Deus dissipa os seus exércitos, eles mudam a tática do ataque. Agora a guerra é psicológica. Já não é mais um ataque através de um poderio bélico que viria, mas era através da sutileza. E aí tem uma coisa interessante, uma frase aqui que eu queria ler para vocês, que Satanás, quando ele aparece para nós, ou quando a gente começa a se perder, a gente esquece de algumas coisas que são importantes. Porque tem um comentarista, eu estava lendo essa semana, ele fala, como é que ele fala? A gente precisa tomar cuidado que, às vezes, a cada convite delicado, como é que ele fala? Tomem cuidado, porque a cada convite delicado pode haver uma adaga. Ou seja, Satanás ele age nessas sutilezas, em convites agradáveis para a gente descer para o Vale de Ono para bater papo com um povo que queria destruir. E aí Tim Keller diz o seguinte: o inimigo raramente destrói os cristãos por meio de ataques frontais. Ele prefere a sutileza da distração. Ele ocupa o coração com preocupações elegantes, oportunidades legítimas, convites razoáveis. É fácil perder o rumo, não porque o mal é óbvio, olha que interessante isso, mas porque o apelo é gentil. Porque quando a gente entende que o mal é óbvio, a gente foge, mas quando o apelo é gentil, a gente se entrega. A distração é o ídolo moderno que mais facilmente toma o lugar do chamado de Deus. Tim Keller. É ali que a gente cai. E foi essa estratégia que Sanbalate, Tobias, aliás, a primeira estratégia que Sanbalate, Tobias e Gesem utilizam. Eles falam assim para Neemias: ei, Neemias, faz o seguinte, desce aqui para o Vale de Ono, vamos conversar. E a palavra do hebraico, ele fala, vamos fazer uma assembleia. Olha aí o diabo agindo na assembleia. Vamos fazer uma assembleia. E aí, essa é a palavra mesmo, vamos fazer uma assembleia, vamos sentar ali e a gente vai conversar. E sabe quanto tempo ficava o Vale de Ono, do muro que ele estava reconstruindo? 40 quilômetros. O que aconteceria se ele se distanciasse? E não tinha carro, tá, gente? Se ele distanciasse, apesar 40 quilômetros aqui em São Paulo também seriam 3 dias para a gente chegar, dependendo do lugar onde a gente mora, né? Imagina se distanciar 40 quilômetros. O que aconteceria com a cidade? O que aconteceria com a obra? Ela pararia. E a palavra ali que é utilizada, olha que interessante, vamos voltar ali para o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Olha que legal. No verso 2, eles convidam, e aí ele percebe uma coisa. Na verdade, o que eles queriam era o quê? Me fazer mal. Então veja como Deus estava ensinando ele a enxergar o muro invisível que ele poderia colidir. É o que nós precisamos orar. Deus, me faça ver os muros, para a gente não bater. Os muros, para a gente não colidir. Faça-me enxergar que num convite sutil desse, numa promoção de paz, na verdade a intenção era fazer mal, para eu poder dar a resposta correta. E essa palavra mal não significa mal no sentido de uma coisa ruim, é também de coisa ruim, mas o pior disso tudo que significa tirar a própria vida. Então, o que eles queriam, além de fazer algum tipo de mal, era tirar a vida de Neemias. Porque é óbvio, se Neemias é o cara forte, destrua Neemias. E a obra vai parar. Destrua Neemias. Então, os grandes ataques não vêm na base, mas vêm através das lideranças. Porque derruba a liderança, o resto todo mundo cai. Derrubem eles. E tentaram fazer isso com Jesus. Matem Jesus que os seus seguidores se dispersarão, falando um apontamento para Jeremias 23, né? Fira o pastor e as ovelhas fugirão. Mas não, Jesus ele é ferido, depois ele ressurge dos mortos. E aí ninguém mais consegue segurar a igreja do Senhor. Mas é assim que Satanás trabalha, em sutilezas para atacar Neemias, em sutilezas para atacar você que está liderando alguma coisa em algum momento na sua vida, porque se você que está puxando a corda, tire quem puxa a corda. Os outros não puxarão. Isso pode ser na sua empresa, no seu trabalho, no seu projeto, na sua vida, na igreja, no seu dia a dia.
Eu não vou ferir, eu vou ferir o rei, eu vou matar o rei. Não adianta matar o soldadinho da frente. Eu tenho que matar o rei, mata o rei, aí o exército foge. Então, essa era a ideia deles, mas Deus vai lá, abre os olhos de Neemias, e Neemias dá uma resposta. E essa resposta foi: não, eu não vou. Eu vou mandar alguém, o meu mensageiro, dizer, porque eu tenho uma coisa para terminar. Eu não vou descer até o Vale de Ono. Eu não vou sair daqui a 40 quilômetros e deixar esse lugar. Não, não vou. Parecia ser bonito, um convite amigável para a paz, mas não era. Ele tinha aquele discernimento. Irmãos e irmãs, a gente precisa entender, como John Bunyan havia dito, mantenha o seu olho fixo na marca. Aquele que deseja viver piedosamente deve fazer da religião o seu verdadeiro negócio principal. Ou seja, se você quer fazer da sua fé o seu caminho, foque na sua fé. Porque se você perder isso de vista, você se perderá. Aí, Sanbalate, Tobias e Gesem triunfarão na vida de vocês. Que o Senhor nos dê essa visão de enxergarmos que em convites bondosos, fofinhos, incríveis, existe uma adaga no meio. Segundo ponto, então, primeiro ponto, foco. Para evitar que a gente colida com esses muros invisíveis, a gente precisa entender que Deus te chamou e você não vai desistir. Você vai continuar. Vão pedir para você tirar férias, vão pedir para você viajar, vão pedir para você não sei o quê. Não, Deus me deu isso, eu tenho certeza que Deus me deu. Eu vou continuar. Essa é minha tarefa, o Senhor me chamou para isso, é o meu propósito. Pode não ser o seu propósito, mas é o meu propósito. Então eu vou dar o meu melhor, porque eu tenho uma dívida para com Deus, não para com os homens. Porque Paulo havia dito, meu ministério não é agradar os homens. Eu preciso terminar isso bem com a minha consciência. Eu vou até o fim agora. Eu vou até o fim. Foco. Segundo, aí Neemias nos ensina algo incrível aqui. Detalhe, né? Eles fazem isso 4 vezes. E 4 vezes foi a mesma resposta. A mesma resposta, 4 vezes. A gente às vezes, não, então, veja bem, não. Estou firme na minha resposta. Não, eu não vou porque eu tenho algo para terminar. Não, eu não vou porque eu tenho algo para terminar. Não, eu não vou porque eu tenho algo para terminar. Não, eu não vou porque eu tenho algo para terminar. Bom, eles desistem dessa estratégia. Então, eles começam uma nova estratégia. Aí a gente vai lá no capítulo 5, no verso 5. Olha só o que acontece agora. Verso 5 diz o seguinte: então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo. Ok? 4 vezes foi um convite. Na 5ª vez, Sanbalate envia o seu servo com o que na mão? Uma carta aberta, uma carta pública, para ele ler para todo mundo. E aí dizia o seguinte na carta: entre os gentios, se ouviu e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar. E detalhe, a palavra ali, que está escrito no hebraico, entre os gentios se ouviu, significa, há um boato, na versão, talvez na Bíblia de vocês, dependendo da versão de vocês, está escrito assim, há um boato que a gente ouviu, que está dizendo assim, assim, assado. Se alguém tiver isso na sua versão, só dá levanta a mão que queria ouvir na sua versão. E Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E aí, no verso 7, diz o seguinte: e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. No verso 7, mandei dizer-lhe, não é nem ele que responde, ele compartilha isso, porque a gente vai entender que pecado público que fere a sociedade precisa de reparo social e precisa de reparo público. É assim que funciona. É assim que funciona. Não existe nas Sagradas Escrituras você ficar com uma ferida social e deixá-la em secreto. Não, você precisa responder socialmente, você precisa compartilhar, você precisa falar. Tanto é que Paulo vai dizer, repreenda publicamente e eles aprenderão a temer você.
E a gente vê a escalada da ferida social, quando o ataque é social, quando a gente vê Mateus 18, por exemplo. Bom, se o teu irmão pecou contra você, senta lá e converse com ele. Mas se ele não se arrepender, você chama mais um. Se ele não se arrepender, ou se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, você chama mais outro com você. Você precisa de uma testemunha. Ou seja, começa a tornar aquilo lá público, e depois você leve para a igreja. Aí Paulo vai explicar depois, no caso, nossa igreja conselho. E depois Paulo vai dizer, é melhor você sentar com uma pessoa não cristã do que sentar com um hipócrita. É muito melhor. E aí Paulo convida as pessoas, ou a igreja, a expulsarem Gesens, Sambalates e Tobias das suas próprias comunidades. E Paulo vai fazer isso nas outras igrejas, expulsando e tirando pessoas, porque lá elas contaminavam o público. Coisas públicas se tratam publicamente, coisas privadas se tratam privadamente. Eu não sei se é privadamente, de forma privativa, ok? É assim que se faz, é assim que a gente aprende nas Sagradas Escrituras, é isso que a psicologia nos ensina, é isso que o ethos nos ensina, é isso que a sociologia nos ensina. Precisa haver reparo social quando a ferida é social. O que Neemias faz? Eu não vou dizer, vou mandar meu mensageiro dizer, ele conversa com a comunidade e fala, olha, tem um boato assim, assim, assado, então você precisa, vai lá e fale para eles o seguinte, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. Ele defende, ele não tem, ele vê ali, ele não fica quieto, ele defende. É claro que ele não se defende atacando, mas ele fala, não, isso é mentira, isso não é verdade. Porque a estratégia era, se o líder fica quieto, se todo mundo sabe, você tem o quê? Um boato que, de tanto falado, vira o quê? Vira verdade. Esse é o grande ponto. A gente só precisa aprender a se defender. Aí, no verso 8... Não, vamos deixar até aí. Não, vamos deixar até o verso 8, desculpa. É interessante... Não, vamos ler o 9, vai. Vamos ler o 9, desculpa, Gi. Obrigado. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, a mão deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ele faz uma oração, que é a melhor defesa dele. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Bom, naquele momento, você tinha ali uma acusação, uma chantagem política. Correm boatos que você vai ser o rei. Correm boatos que você se rebelará contra o rei. Ele faz ali uma defesa, dizendo, não, vocês estão inventando isso, vocês estão inventando. É interessante que alguma das coisas que a gente aprende na psicologia é que as pessoas que acusam você de alguma coisa, na verdade, às vezes isso é projeção, porque elas querem aquilo que você é ou aquilo que você tem. As pessoas que acusam você de XYZ, às vezes ela está projetando em você. Quem diz é Eric Fromm. Ela está projetando isso em você. Então, veja, uma pessoa que fala, nossa, você é muito assim, você é muito assim, você é muito assim, ela fica repetindo aquilo lá. Às vezes o problema está muito mais nela. Por exemplo, na terapia, quando a gente está atendendo ou quando a gente é atendido, a primeira coisa que as pessoas falam é, tá, ok, poxa, eu falei, o Giovanni me faz tanto mal. Aí a pessoa, o terapeuta, o psicólogo, quando ele é bom, o psiquiatra, não vai dizer assim, vamos falar com o Giovanni? Não, ele fala assim, como é que você lida com o Giovanni? Ele volta para você para fazer com que você aprenda a lidar com situações difíceis. Espera aí, ele nem sabe se o Giovanni existe, ele nem quer saber se o Giovanni existe. Ele só quer fazer com que você aprenda a lidar com o Giovanni na sua vida. O Giovanni é legal, mas eu estou usando essa expressão, mas é assim que faz. Não é assim que quando você foi contar a respeito de alguém, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, eles falaram para você, tá, mas você não vai mudar seu pai. Você não vai mudar sua mãe. O ponto é, como é que você lida com seu pai? Como é que você lida com sua mãe? É isso que a gente precisa entender, que muitas vezes o que acontece é o que a gente chama de projeção. Então, o que, na verdade, ali, Gesem, Tobias e Sambalate queriam, era o mesmo poder, era ser rei, porque Sambalate era rei da Samaria, era ser poderoso, e olhava para Neemias como uma ameaça. Então, tudo aquilo que eles queriam ser, eles dizem para Neemias, você está sendo, você será. Eles invertem a situação. Eles fazem isso, eles acusam injustamente. Como é que Neemias faz? Duas coisas incríveis que Neemias faz. Primeiro, ele dá uma resposta muito sã. Não, você que está inventando. Segunda coisa que ele faz, Senhor, fortalece as minhas mãos.
Porque ele percebe ali a sua humanidade. Porque ele sabe que se isso fizer morada no coração dele, as mãos dele se enfraqueceriam. E aí a gente precisa, não, eu sei me defender, ok, mas não esqueça que você é humano, que de alguma forma isso vai causar alguma coisa em você. Então, não tem problema você saber se defender, você ser um bom estrategista, ser uma pessoa sábia. Contudo, cuidado para não se arrogar uma pessoa inquebrável. Cuidado para não se arrogar uma pessoa indestrutível. Cuidado para não fazer da sua caminhada, da sua experiência, um muro onde você mesmo vai colidir. Não custa nada você orar assim, Senhor, fortalece as minhas mãos. A batalha está aí. Eu estou correndo, fortaleça o meu corpo, fortaleça as minhas pernas. Se defenda. Mas faça da sua oração a melhor defesa para a sua vida. E a oração é esta: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Porque se eu deixar, eu posso exagerar na minha resposta, eu posso evitar a mesma coisa, ou eu posso enfraquecer. Eu vou para um lado ou vou para o outro. Então, fortaleça. E aí tem uma frase que a gente começa a entender, que aí isso falou muito ao meu coração, essa frase, sabe? Thomas Watson diz o seguinte: se Deus é o nosso Deus, Ele removerá em seu devido tempo o opróbrio, ou seja, a calúnia, ou a difumação, ou qualquer outra coisa, ou a vergonha, que se colocaram sobre nós, e fará brilhar a nossa justiça como o sol ao meio-dia. O crente não precisa se defender de toda a calúnia. É legal que ele fala de toda, né? Mas de algumas você tem que se defender. E, inclusive, falar com um advogado e falar com outras coisas. Infelizmente, tem de fazer. O crente não precisa se defender de toda a calúnia. Ele precisa apenas permanecer fiel ao Senhor da verdade. Tem calúnias que você terá de engolir seco. Tem calúnias que você terá que apelar para a justiça. Tem calúnias que você deverá responder publicamente, mas terão outras que nada você deverá fazer, senão fazer uma oração. Senhor, fortaleça as minhas mãos. Se eu falar, mas pastor, quando é que eu me defendo? Quando é que eu falo? Quando é que eu procuro a justiça? Quando é que eu fico em silêncio? Eu vou responder para você, não sei. Não sei. O que eu peço para que vocês façam é, Senhor, me dê discernimento para saber o que fazer, como defender, como agir. Me dê discernimento e você terá paz no seu coração. Se é o silêncio que Deus colocar no seu coração, você terá paz. Se é a forma como você deve agir e procurar a justiça, haverá paz. Mas faça isso. Ore ao Senhor. Senhor, eu não sei. O que eu faço? Eu não sei. Nem toda a calúnia. Algumas delas você terá de administrar entre você e Deus. Mas não esqueça, a primeira parte. Ele removerá no seu devido tempo. E a Bíblia diz, no lugar da vergonha, o Senhor dará o quê? Dupla honra. Próximo ponto. Então veja, essa foi a defesa de Neemias. Olha agora o que acontece. Como eu já havia dito, quando você vai se defender, você precisa de discernimento. Não adianta querer se defender sem discernimento. Porque qual é a nossa melhor defesa? O ataque. A gente ataca as pessoas quando a gente entra no mecanismo de defesa. Quando a gente anda na defensiva, a gente vive atacando pessoas. A gente anda com o escudo na mão, mas a gente anda com pedra na outra. Então a melhor forma nossa é revidar na mesma intenção. É a vingança. Então, assim, para que a gente não faça da defesa um ataque, a gente precisa do quê? Discernimento. Esse é o nosso terceiro ponto. Não esqueça. Primeiro ponto eu falei sobre foco. A melhor forma de você concluir é você não se distrair. No segundo ponto eu falei a respeito, aprenda a se defender. Mas haverá calúnias que você não conseguirá se defender. Como se defender? A gente está no terceiro ponto. A gente precisa de discernimento. A gente precisa de interpretação além daquilo que a gente enxerga. A gente precisa de sabedoria. A gente precisa de enxergar aquilo que ninguém está vendo. É isso que Neemias fará no próximo verso. Vamos lá, verso 10. Diz o seguinte, olha que legal. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, isso daqui, gente, parece bonito, parece que é um pecado, não há nada de errado nisso. Mas veja como Deus faz Neemias enxergar além. Vamos nos encontrar na casa de Deus, ou seja, vamos para a igreja. O que tem de errado na igreja? Nada, né? Então vamos para a igreja. Vamos esconder
nos encontrar na casa de Deus? Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Ali você poderia dizer, não, então vamos para lá, né? Vamos para a igreja, ficar escondido na igreja e vamos nos trancar lá. Resposta de Neemias. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Sério? Você acha que eu vou fugir? Ou seja, ele sabia do custo que era viver para o Senhor. E a Bíblia diz, quer ganhar a sua própria vida, você tem que perdê-la. Ok, eu quero morrer feliz. Eu não quero viver infeliz. Eu prefiro morrer feliz do que viver uma vida infeliz. Então eu não vou fugir, porque eu sei, ele responde, eu tenho uma obra para terminar. Eu não vou fugir. Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Nossa, que homem, né? Então, assim, oh Deus, dá um homem desse para minha filha. Que homem, né? Eu vou morrer pela missão. Não, não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Eu sei que Deus me chamou para fazer. E aí no verso 12, diz o seguinte. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado. Era interessante isso, eu percebi. Então eu vi que eles queriam me fazer mal. Então percebi. Essas percepções, essa visão, é só de alguém que é íntimo com Deus. Não adianta a gente querer chegar além do alcance se a gente estiver com a nossa visão míope e manchada pelo pecado. A gente não enxergará. Se a gente estiver com medo, a gente não enxergará. Se a gente estiver todo bagunçado, a gente não enxergará. E aí... Ele disse, eu percebi que era Deus quem o tinha enviado, mas que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Qual foi a estratégia deles agora? Vou subornar gente de dentro. Vou subornar, já que eu convidei, eles não foram, já que agora eu fiz uma carta aberta, fiz uma calúnia e ele se saiu bem. O que eu faço? Eu suborno gente de dentro, eu contamino gente de dentro. E se eu contaminar gente de dentro, eles estarão perdidos. Então, eu vou subornar. Quem sabe ele cai numa cilada. E aí, no verso 13, diz o seguinte, para isto o subornaram, para me amedrontar, para que, fazendo isso, eu viesse a pecar. Ou seja, esconder no templo pode ser um pecado. Esconder na religião. Quando Deus pede para você sair, resolver teus problemas, pode ser um pecado. Resolva teus problemas. Não esconda dentro da igreja. Vá ao mundo e resolva. Senta, resolve. Coloque-se em risco. Porque ao fazer isso, você está confiando em Deus. Não se esconda. Por mais que, vou me esconder no templo, na religião. É por isso que Marx estava certo, quando dizia que a religião, ele é o ópio do povo. Quando a gente transforma isso em esconderijo, em escudo, a gente está dizendo, sim, que Marx estava certo. Agora, quando a gente reinterpreta isso e diz, não é o lugar onde eu me escondo, mas é o lugar onde eu sou impulsionado a resolver o meu problema, eu estou dizendo, Marx estava errado. A religião ou o cristianismo nos leva a enfrentar os problemas do mundo e não a fugir dos problemas do mundo. Então, ele não é o ópio, não é esconderijo, não é algo que eu uso e fico lá brisando, não é. É algo que me dá razão, algo que me faz enxergar, porque o ópio cega. O ópio, que é o fentanil, que é a oxicodona, que é a morfina, faz você viver em Nárnia. Mas o cristianismo não. O cristianismo faz você enxergar coisas que ninguém mais está enxergando. Faz você ver com olhos que ninguém nunca viu. Por isso a gente precisa de fé. Por isso a gente precisa enxergar via o Evangelho tudo e todas as coisas. Fazendo isso para que eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Não se esconda na igreja. Não se esconda na religião. Peça discernimento a Deus. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. No final, ele termina orando, mas pedindo para que Deus exerça a sua justiça sobre eles. Senhor, exerça a sua justiça.
faça isso. É interessante que essa tática dupla que eles fazem, ele como se esconder e utilizar algo bom para se transformar em mal, é algo que faz com que, é algo que provavelmente a gente poderia cair em qualquer momento, a qualquer momento. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente está perdido, alguém fala, não, faça isso, faça aquilo, aí você fala, poxa, tá, eu vou fazer. Tá, pastor, então como é que eu não caio nisso quando eu não estou enxergando? Como é que eu não caio nisso? Peça a Deus sabedoria. Tiago diz, peça a Deus sabedoria e o Senhor dará a você. Discernimento é a resposta. Mas eu te falo, quando é que a oposição vai aparecer? A todo momento. Então você precisa andar com o Senhor para ter discernimento. Não adianta só na hora da oposição. Você acha que Satanás vai falar assim, olha, eu vou falar para você, Sérgio, amanhã eu vou te atacar, tá? Não, o ataque dele é sorrateiro, é de supetão. Então, peraí, já que é amanhã, tá. Deus, eu acho que eu tenho ainda um tempo para depois te orar, para pedir discernimento. Então, eu vou fazer outra coisa. O ataque vai só vir amanhã. Não, o ataque vem a toda hora, a qualquer momento. Então, a gente precisa andar protegido. E a melhor forma, andar íntimo com o Senhor. Peça ao Senhor, toda hora, todo momento. Senhor, me dê discernimento. O que eu tenho que fazer? Estou lidando com tal situação na empresa. Tenho que fazer isso, meu sonho, meu projeto. Minha filha, como eu vou educar, como eu vou fazer? Me ajuda, me dê discernimento. Qualquer palavra que eu tenho que fazer, tenho que resolver um negócio com a minha esposa, ou com meu marido, ou com meu filho. Me dê discernimento. Quarto e último ponto. Neemias, ele aprende e nos ensina uma coisa incrível, como a gente conclui essa linha de chegada. Perseverança. A gente falou de foco, a gente falou de defesa, de aprender a se defender, mas para saber se defender, a gente precisa de discernimento. E a gente vai falar agora sobre perseverança. Por que perseverança? Sabe por quê? Porque os ataques não têm fim. Esse é o ponto. Aí eu fiquei triste, né? Estava olhando, nossa, que legal, é assim que eu aprendo, eu sei que eu aprendo, né? Mas o capítulo 6 termina com um anticlímax. Não termina no clímax incrível, é um anticlímax que termina o capítulo 6. Porque o capítulo 6 vai terminar dessa forma, no verso 15. Termina assim. A reconstrução da muralha foi terminada. Uau! Eles conseguiram terminar com oposição. Eles cruzaram a linha de chegada. Eles não colidiram na parede, eles não colidiram no muro. Eles venceram a maratona de 100 anos de corrida. Maratona de 100 anos. Maratona de 100 anos. Eles conseguiram em 52 dias. Mas 52 dias foi apenas um capítulo. Ok? O capítulo final. Antes, a gente tinha ali 99 anos e 310 dias. Terminamos a obra em 52 dias. Uau. Ok. No mês de Elul. Ok. Vamos lá para o verso 16. Quando todos os nossos inimigos ouviram, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção. Olha aí a humildade de Neemias. Não foi porque a gente soube se defender, não foi porque a gente é inteligente, não foi porque a gente foi sábio, mas porque a gente concluiu por intervenção do nosso Deus, pois foi por intervenção dele que essa obra foi terminada. Ele dá a honra a Deus, ele dá a glória a Deus. No verso 17, também naqueles dias, alguns nobres de Judá, aí, está vendo como vai terminar o verso 6, por isso que eu falo de perseverança. Alguns nobres de Judá, já não era mais Tobias, não era mais Sambalate, não era mais Gesem, agora, vinha da onde? Vinha dos nobres de Judá, do povo da igreja dele, do povo da sua própria comunidade. Escreveram muitas cartas a Tobias, ou seja, vazavam informações a Tobias. E as cartas de Tobias vinham para eles, então eles ficavam trocando informações. Por quê? Mesulão, que foi um dos caras que reconstruíram o muro e estava lá na reconstrução, ele tinha casado com uma das pessoas da família de Tobias. Ou seja, tinha infiltrados no meio. Tobias colocou pessoas da família dele lá para poder ficar apurrinhando a vida de Neemias. O tempo todo. E aí no verso 18 diz o seguinte, pois muitos em Judá eram aliados. Olha só que triste, muitos em Judá. Eles saíram, estavam na igreja, mas eram aliados de Tobias.
porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Olha aí. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tudo que falava aqui, o cara já sabia lá. Era assim que funcionava. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Acabou ali. Ou seja, termina num anticlímax. Não termina com o fim das oposições, mas termina com Neemias ensinando que a vida do crente é uma eterna perseverança. Ou seja, irmãos, talvez as pessoas, os seus opositores, não pararão, porque isso é apenas um teste para amadurecer você na sua caminhada, para fazer você mais dependente de Deus. Então, persevere, continue a sua jornada. Haverão Tobias na vida de vocês, e vocês se surpreenderão com os familiares de Tobias dentro da vida de vocês. Mas não se amedrontem, continue a caminhada, continue. Ah, mas Deus me chamou para liderar esse povo, agora esse povo se virou contra mim. Deus me chamou para ajudar a minha empresa, agora essa pessoa se virou contra mim. Deus me fez isso, agora essa pessoa está se opondo contra mim. Agora Deus fez isso. Gente, isso vai acontecer. Isso vai acontecer em todo momento. Em todo momento. Qual é a chave para isso? Perseverança. John Owen diz o seguinte: aquele que professa a fé e não persevera, enganou-se a si mesmo. Aquele que professa a fé e não persevera, nunca possui verdadeiramente, pois a perseverança é o fôlego do verdadeiro crente. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem perseverança é apenas aparência. Ou seja, se você acredita em Deus, Satanás ele vai te tentar. Ou seja, você precisa ir até o fim. Persevere, não desista, não se entregue, continue, continue, continue. O mal acabará, porque se você parar, você está dizendo que o mal venceu. E o mal não vence. Um dia tudo isso acabará, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente. A vitória triunfará sobre todo desastre, toda maldade. Acabará tudo isso, então não desista. Não desista, a sua vida tem que ser uma prova que existe um melhor amanhã. A sua perseverança está dando uma lição para tantas outras pessoas que estão desistindo no meio. Toda vez que você persevera, você está pregando através da sua vida, dizendo para o outro que haverá uma vitória no final, que ainda valerá a pena. Toda vez que você persevera, você ensina o seu filho, você ensina a sua filha, você ensina a sua família que o mal é passageiro. Mostra para o mundo que você está acreditando em algo além. Ou seja, não desista, persevere. Por fim, eu preciso dizer algumas coisas incríveis que esse texto nos revela. Porque a gente não vai conseguir, a gente vai errar. Irmãos, com tanta oposição, com tantas coisas nas nossas vidas, a gente vai errar. Se a gente olhar para Neemias como exemplo, a gente nunca vai conseguir ser. Porque Neemias também falhou. O único que não falhou foi Jesus Cristo. Mas é sobre uma história de uma liderança bem-sucedida? É também. Mas é só isso? Não é só isso. Tem algo nas Escrituras, no capítulo 6, que é muito mais poderoso do que simplesmente uma história de um sucesso, de uma liderança que conseguiu perseverar e vencer a oposição. Vejam comigo, que incrível esse paralelo de Neemias com Jesus. Bom, Neemias ele não desce no muro, ele envia os seus mensageiros, ok? Lembre-se disso. Ele não desce, ele fala, eu não vou descer do muro. Agora, se a gente olhar para as Sagradas Escrituras, se a gente vai lá para o próximo slide, a gente vai ver que em Mateus 27, quando os judeus chegaram para Jesus e falaram, desça da cruz, deixa a sua caminhada, deixa o seu propósito, desça do muro, desça da cruz. Jesus, ele não desce da cruz. E ele salvou os outros a si mesmo, não pode salvar-se. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele não cai nessa cilada. Jesus mantém-se na cruz para que a gente pudesse ir e sair e resolver os nossos problemas, porque lá na cruz ele traz a vitória para a gente. Neemias não desce da cruz, Neemias não desce do muro, Jesus não desce da cruz. Próximo paralelo incrível que existe nesse texto. Ele foi caluniado, Neemias 6,6. Agora vê como Jesus, ele foi caluniado. Vamos lá, próximo slide.
ele foi acusado de sedição, de rebelião. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo pagar tributo a César. Sendo que Jesus falou: dê a César o que é de César. Olha só, Jesus, ele foi acusado para poder trazer a nossa libertação. Veja outro paralelo incrível. Ele recebe conselho religioso falso. Ou seja, tinha alguém lá da turma dele que usou a religião, que usou o afeto, mas não era, tinha maldade naquilo lá. Olha o que acontece com Jesus. Ele, no próximo, olha o que acontece. Ele foi aconselhado a abandonar a missão. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor. Isso jamais lhe acontecerá. Mas Jesus voltou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Sabe o que Pedro foi falar? Não morra. Não vá até a linha de chegada. Era bonito, né? Alguém falar não morra. É um afeto lindo, maravilhoso. Mas Jesus fala: afaste-se de mim, Satanás. Eu preciso concluir a minha missão. Às vezes, afetos bondosos, ou a igreja, ou o templo, ou a religião, elas são artimanhas de Satanás. Coisas bonitas e bondosas são artimanhas de Satanás. 4. Neemias terminou o muro. Ele usa a expressão: o muro ficou pronto. E sabe quando ele começa isso daí? Olha, ele termina nos 25 meses de Elul. Sabe que mês que era? Era o mês da festa das trombetas, era o mês da festa que haveria o avivamento depois, a gente vai aprender isso. Era o mês de festas, era o mês de festa das cabanas. Mas sabe quando começa a obra? 52 dias para trás, era o dia do arrependimento deles, onde eles lembravam que o templo tinha sido destruído. A obra da restauração começa no dia de cinzas e ela termina num dia de festa. Olha que incrível, olha o paralelo com Jesus. E terminou a redenção, a obra que Neemias começou, Jesus termina, quando ele diz o seguinte: está consumado. Terminei o muro. Acabou. A identidade que Neemias queria, Jesus, ele dá a gente. Porque o povo vai esquecer depois. O último paralelo. Ele orava contra os inimigos. Neemias: Senhor, lembra de Tobias, faz justiça. Na hora que Jesus faz, Jesus, ele vai e ele ora desse jeito: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Por fim, quando Jesus ele morre, ele dá para a gente aquilo que Neemias queria: identidade. Mas sabe como termina o livro de Neemias? O livro de Neemias termina no capítulo 13, também no anticlímax. Neemias, ele não tem sucesso na sua obra. Do que adianta trabalhar e não ver a colheita? Termina com o povo longe da igreja. Cidade reconstruída, igreja reconstruída e o povo vivendo o pecado. Como que a obra de Jesus termina? Identidade restaurada. Agora todos vocês são filhos de Deus. Jesus é o verdadeiro e real Neemias. A gente não precisa de Neemias em nossas vidas. A gente precisa de Jesus em nossas vidas. E é claro que a gente tem o que aprender, sim, com Neemias. Mas não esqueça que a gente vai falhar. Não esqueça que a gente vai construir tudo, um monte de coisa. Mas no fim, pode ser que não tenha ninguém mais lá. E aí a gente tem aquele olhar para Jesus. Jesus, é só o Senhor. É só o Senhor para terminar a obra na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. O que eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs: não esqueça, tenha foco. Aprenda a se defender. Peça discernimento a Deus. Persevere. Mas não esqueça, por mais que você seja um grande líder, uma grande pessoa assim, o que as pessoas precisam ver é Jesus. E se você falhar em algum momento, se você não souber se defender, se você desamedrontar, se você ficar com medo, não tem problema. Porque Jesus está aí. Ele é o Neemias que reconstrói sua identidade. E sabe uma coisa? O povo se perdeu. Mas Jesus nos ensina que nada pode nos separar dele. Jesus é perfeito. A reconstrução que ele começou na sua vida, na sua família, ninguém vai impedir, ninguém vai fazer com que a obra pare no meio do caminho. Tenha esperança com você e tenha esperança ao olhar para as pessoas que você acha que o fim dela está decretado, que não há mais esperança para a vida dela. E quanto a Tobias e Sanbalate e Gesem,
Irmãos, existirão para sempre. Só persevere, vai ser para sempre, vai ser para sempre. Vamos orar. Pai, fala conosco, por favor, de uma forma que a gente saia daqui diferente, sabe? Porque a gente se amedronta fácil. E quando a gente vai responder, a gente responde de uma forma errada. A gente se defende de forma errada. E a gente acaba colidindo em muros. Muros que representam, às vezes, para nós, situações invisíveis que a gente não vê no meio da nossa corrida, da nossa caminhada. Ensine a gente a ver um mundo real, com Tobias, Sambalates, Gesens. Mas ensine a gente a ver além disso, porque perseverar significa fé, significa acreditar num novo amanhã, significa acreditar na vida que vence a morte, significa acreditar na solução no meio de tantos problemas. Ensine-nos a ver uma vida, e que sim, haverão problemas, mas ensine-nos a ver a vida através das respostas, porque isso nos fará mais esperançosos, não pessimistas e nem otimistas idiotas que vê o mundo florido em todas as coisas, mas como diria Ariano Suassuna, um realista esperançoso. Ensine a gente a ser assim, em nome de Jesus. Amém. fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. A gente
Hoje começa o nosso Silvio Week, a gente enviou 15 cestas básicas, mas o irmão está conosco lá, o Isaías, numa comunidade chamada Boa Esperança, na Zona Leste, pregando e evangelizando, distribuindo alimentos a quem tanto precisa. Amanhã nós estaremos na Casa do Aconchego. Se você quiser estar conosco lá amanhã, onde nós levaremos devocionários para os pais, onde a gente vai ter um momento lá de uma roda de conversa e acolher os pais daquelas crianças que estão à espera de um transplante. A gente vai estar lá às 9h30, então você pode falar comigo com o Fábio, o diácono Fábio está ali atrás, levanta a mão ali, Fábio, ele está ali, você fala, como é que eu chego lá, enfim, ele te envia todos os detalhes, e você pode estar lá conosco, onde nós levaremos para as crianças lá, para os pais, um pouquinho mais de esperança. Na terça-feira, nós estaremos numa casa de recuperação feminina, onde a gente vai levar também as cestas básicas, a gente vai pregar lá, a gente vai fazer um culto lá, a gente vai evangelizar e a gente vai ter um tempo também de uma roda de escutas para aquelas mulheres que estão lá à espera de um milagre, da libertação de seus vícios. E se você também deseja participar, a gente vai para Cotia e a gente vai evangelizar lá, a gente vai ter esse tempo lá de pregar o evangelho, esse evangelho que a gente acredita, e a gente vai levantar o nome do Senhor Jesus Cristo naquela casa. E o nosso sonho é ver aquelas mulheres todas de volta para os seus lares, para a sociedade, de uma forma transformada. E a gente sabe que é só Cristo para fazer isso. A gente sabe o poder das drogas. E na sexta-feira a gente vai estar aqui no metrô Santa Cruz, aqui próximo, onde a gente vai estar junto com a ONG ABCP, e de lá a gente vai para a Praça da Sé, onde lá nós distribuiremos também alimentos à noite para as